Tem gente que acha que para começar a investir em ações de dividendos precisa ter muito dinheiro ou conhecer a bolsa inteira, mas não é bem assim. O mais importante é começar entendendo o que está por trás do dividendo, porque dividendo alto sozinho não salva empresa ruim nenhuma. Agora, quando você junta um negócio sólido, lucro recorrente e uma gestão que divide o resultado com o acionista, aí a conversa começa a ficar boa. Hoje eu separei 3 ações que eu acho muito interessantes para quem está começando do zero e quer começar a estudar empresas mais maduras, com negócios fáceis de entender e que tenham potencial de gerar renda ao longo do tempo. Agora, antes da gente continuar, só aquele lembrete rápido. Esse vídeo ele é uma análise educacional, não é uma recomendação de compra e nem de venda de nenhuma ação. A ideia é te mostrar o raciocínio para você conseguir tomar decisões melhores com seu próprio dinheiro. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, deixa o seu like para não perder nenhum conteúdo. O canal ainda está crescendo, então a sua inscrição ajuda demais a criar uma comunidade que fala de dinheiro sem enrolação e sem complicar o que pode ser simples. Agora, ao invés de eu ficar só na teoria, vamos para a tela porque eu quero mostrar para vocês o que realmente importa de verdade em cada empresa. O negócio, o resultado e só depois os dividendos. Então, já sabe, pega o seu cafezinho, pega o seu pão de queijo e bora para a tela. Antes de entrar na primeira, deixa eu te dar uma base rapidinha. Dividend yield é quanto uma empresa pagou em proventos em relação ao preço da ação. Só que ele olha para o passado. Então, se você vê um yield muito alto, não sai comprando ele de cara. A primeira pergunta que você tem que fazer é: de onde que veio esse dinheiro? É um lucro recorrente? A empresa, ela está saudável? Tem dívida controlada? Porque dividendo bom, meus amigos e minhas amigas, é consequência de uma empresa boa e não um truque. É por isso que eu não vou ficar lendo uma lista de porcentagens aqui para vocês. O que interessa para a gente é se o negócio consegue continuar gerando caixa e lucro ao longo do tempo. A primeira empresa que a gente vai falar sobre ela é a BBSE3, que é a BB Seguridade. Ela é uma empresa de seguros, previdência e capitalização ligados ao ecossistema do Banco do Brasil. Então, ela ganha dinheiro principalmente com previdência, seguros e comissão de distribuição. É um negócio mais leve em capital. Ela não precisa ficar abrindo fábrica, comprando máquinas ou fazendo investimentos pesados toda hora. Daí, quando o resultado vem forte na BB Seguridade, sobra mais espaço para remunerar o acionista. É justamente por isso que empresas desse tipo costumam chamar a atenção de quem busca dividendos. No primeiro trimestre de 2026, a BB Seguridade teve um lucro gerencial de cerca de 2,2 bilhões de reais, com um crescimento de um pouco mais de 11% contra o mesmo período do ano anterior. O que importa aqui não é nem decorar o número, é perceber que o lucro continua vindo de várias frentes. Outro ponto é que empresas de seguros se beneficiam de juros mais altos porque elas mantêm recursos aplicados enquanto administram os compromissos do negócio. Isso ajudou o resultado financeiro nesse período, mas os juros não ficam altos para sempre, então não dá para a gente tratar isso como se fosse alguma coisa garantida. Bom, e o risco, né, pessoal? Aí vem um ponto importante, porque a ligação com o Banco do Brasil é muito relevante, porque ele é o principal canal de distribuição. Além disso, o seguro tem risco de sinistralidade. Se houver mais indenizações, o resultado pode dar uma apertada. Para mim, BB Seguridade é uma empresa muito interessante para estudar, só que tem um ponto, que é o valor da ação. Para mim, o valor dela está um pouco ajustado. Eu tenho BB Seguridade na minha carteira, mas o meu preço médio está na casa dos R$ 34. E como a gente pode perceber, hoje aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor dela está de R$ 41,56. Então, esse é um ponto para ficar esperto, né? Ver se esse valor aqui, nesse preço atual, né, se está fazendo sentido para você. Mas, reforçando, para mim, é uma empresa com excelentes resultados, muito sólida. A próxima empresa que a gente vai passar por ela aqui é a CPFL, que é a CPFE3.
A CPFL Energia. Aqui a gente muda totalmente de setor e vai para energia elétrica. E eu gosto de ter energia numa carteira porque é um serviço essencial. A economia pode estar melhor ou pior, mas casa, comércio e hospital continuam precisando de energia. A CPFL trabalha com distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia. Essa mistura deixa o negócio mais diversificado dentro do próprio setor. E boa parte da receita vem de operações reguladas, o que costuma dar mais previsibilidade do que empresas que dependem só de uma commodity ou de um consumo mais discricionário. No primeiro trimestre, a CPFL entregou um lucro líquido de 1,9 bilhão de reais, com crescimento de 18,2% em um ano. O EBITDA ficou praticamente estável, perto de 3,9 bilhões. Traduzindo, a operação ela continuou forte, o lucro melhorou, mas a gente precisa sempre olhar de onde que veio essa melhora para não achar que todo lucro maior vai se repetir automaticamente. Uma notícia relevante foi a renovação da concessão de 3 distribuidoras por mais 30 anos. Para uma empresa elétrica, concessão é parte importante da história porque é ela quem vai dar visibilidade para o negócio seguir operando e investindo. A dívida líquida estava em 2,31 vezes o EBITDA pelo critério dos covenantes. Não é um número para assustar sozinho, mas é um indicador para acompanhar. Dívida boa é aquela que a empresa consegue carregar sem sacrificar investimento, caixa e dividendo. Em 2026, a companhia ela aprovou 4,3 bilhões de reais em dividendos referentes ao lucro de 2025, equivalente a R$ 3,73 por ação. Só que, de novo, o valor distribuído no passado não é promessa para o futuro. Isso é importante de ter em mente. O risco aqui passa por regulação, revisão tarifária, nível de endividamento, eventos climáticos e execução dos investimentos. Energia pode parecer um setor parado, mas tem muita coisa acontecendo aqui por trás. Então, para iniciante, a lição aqui é o seguinte: previsível não quer dizer que não tenha nenhum risco. CPF E3 aparece nessa lista porque junta um setor defensivo, resultado forte e uma remuneração relevante ao acionista, mas ela também precisa de acompanhamento. E a próxima aqui da nossa lista é o Banco Itaú, ITUB 4. E talvez você até pense assim: Alan, mas se o assunto é dividendo, por que você está trazendo Itaú? Ele nem costuma aparecer naquelas listas de maior dividend yield da Bolsa. E é verdade, mas é justamente aí que está o ponto. Uma carteira de dividendos ela não precisa ser formada só por empresa que está pagando um yield gigante hoje. Ela também precisa ter empresas que conseguem lucrar bem, crescer com consistência e continuar dividindo o resultado por muitos anos. O Itaú é um dos maiores bancos privados da América Latina e ele ganha dinheiro de diversas formas: crédito, cartões, serviços, investimento, seguros, atendimento a empresas. Então, ele não fica dependente de uma fonte só de receita. E no fim das contas, banco bom não é o banco que simplesmente empresta muito dinheiro. É o banco que empresta com qualidade, controla a inadimplência e consegue transformar esse capital em lucro para o acionista. No primeiro trimestre de 2026, o Itaú teve um lucro recorrente de 12,3 bilhões de reais e retorno sobre patrimônio, que é o famoso ROI, de 24,8%. ROI, só relembrando, ele mostra quanto lucro a empresa ela consegue gerar em cima do dinheiro que pertence aos acionistas. Um ROI alto e consistente costuma ser um sinal de qualidade. Outro dado que chama atenção é a inadimplência acima de 90 dias, que ficou em 1,9%. Isso mostra que o banco continuou seletivo com crédito, o que é ainda mais importante no cenário de juros altos. Nos dividendos, o Itaú tem uma característica diferente. Ele costuma pagar proventos com frequência, inclusive mensalmente, e depois ele pode complementar conforme os resultados. Então, não é aquele caso de você olhar um yield enorme hoje e achar que encontrou um tesouro perdido. É mais uma empresa de qualidade, consistência e crescimento de lucro ao longo do tempo.
O risco do banco é crédito, inadimplência, concorrência, mudança de juros e uma economia mais fraca. Banco nenhum fica imune a essas coisas, mas o Itaú ele entra nessa lista porque historicamente mostrou uma capacidade muito forte de atravessar ciclos e continuar entregando rentabilidade. Então, se eu tivesse começando a estudar ações de dividendos hoje, eu não procuraria 3 empresas com maior dividend yield da tela. Eu procuraria 3 empresas com negócios que eu entenda e que se complementam. BBSE3 traz seguros e previdência. CPFE3 traz energia e previsibilidade regulada. E TUB4 traz um banco muito rentável e com histórico de consistência. E a maior armadilha de quem começa é querer acertar a ação perfeita logo no primeiro aporte. Não existe isso. O que existe é começar pequeno, estudar, diversificar com calma e reinvestir o que fizer sentido para a sua estratégia. Dividendos não são mágica. Eles são uma consequência de você ser sócio de negócios que geram lucro. Agora, eu quero saber de você, qual dessas 3 ações você já conhece ou teria mais vontade de se aprofundar um pouquinho mais? E tem alguma ação de dividendos que você acha que deveria estar nessa lista? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve e bons investimentos!